Olá pessoal, meu nome é Marcelo, seja bem-vindo ao canal do Professor Torres. No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre funções em linguagem C. Vem comigo! Antes da gente começar, eu já quero pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo para você. Se você está na faculdade ou está estudando a linguagem C, você já deve ter ouvido falar que a linguagem C é uma linguagem procedural, ou uma linguagem funcional. E o que significa isso? Significa que você pode agrupar os códigos da linguagem utilizando funções ou procedimentos. Na literatura, existe uma pequena diferença entre função e procedimento. Função, ela executa um código específico e devolve um valor ao chamador, ao ponto do programa que fez a chamada da função. Um procedimento, ele simplesmente é executado e nenhum valor é retornado no final. Na linguagem C, naturalmente, o método main já é uma função, a chamada função main. Então ela é uma função porque eu tenho aqui um int no começo, na descrição da função, um tipo de dados inteiro será retornado ao chamador. No nosso caso, do nosso programa, ao sistema operacional. Quando nós executarmos o nosso programa, o sistema operacional vai esperar um retorno de um número inteiro. Nesse nosso exemplo aqui já está escrito return 0, porque ele vai retornar o número 0. Caso o programa seja finalizado, ele vai retornar o número 0. Eu poderia dizer que o meu programa em C ele teria uma procedure main ao invés de uma function main? Poderia, basta que eu colocasse aqui void. Estamos aprendendo um termo novo. Void, na linguagem C, significa algo sem valor. Nenhum valor será retornado, nenhum valor será atribuído. Então, se eu fizesse a execução do meu programa desta forma, eu não precisaria mais do return 0, porque o meu programa agora não devolve valor nenhum ao sistema operacional. Antes da gente entender, eu vou deixar o int main só para colocar o return 0. Antes da gente entender a função, é preciso que a gente entenda alguns termos. Então, por exemplo, o int é o tipo de dados que será retornado ao final da execução da função. O main é o nome da minha função. E tudo que tiver dentro dos parênteses são parâmetros de entrada. Então, nós vamos criar as nossas próprias funções a partir de agora. A gente tem que entender que o primeiro parâmetro aqui, o int, é o tipo de dados que será retornado. O main é o nome da nossa função. E tudo que tiver dentro do parênteses são parâmetros de entrada. Todo esse conjunto de informações representa a assinatura da nossa função. Tem bem esse nome, assinatura da função. A linguagem C, por ser uma linguagem criada há bastante tempo, é necessário que a gente declare as nossas funções antes da função main. Então, existem duas formas da gente fazer isso. Eu posso fazer int, por exemplo, teste, que não recebe nenhum parâmetro de entrada. Eu vou dizer que ela vai retornar um número inteiro. Ou eu posso declarar a função int teste2 e implementar a função depois do método main. Teste2. E aqui eu coloco a minha função. Então eu posso declarar e implementar a minha função já antes do main, ou posso apenas declarar a minha função e implementar a minha função depois do main. Ok? Eu prefiro sempre implementar as minhas funções antes do main e deixar o meu método main como sendo o último método, a minha função main sendo a última função do meu programa. Para efeito de exemplo, eu vou criar aqui uma função soma. Uma função soma que vai receber como parâmetro dois números inteiros, int A e int B, e ela vai retornar a soma de A e B. Então ela vai retornar A mais B. Temos aqui que int é o tipo de dados que será retornado, soma é o nome da nossa função
int A e int B são parâmetros de entrada. E a assinatura da minha função é todo esse conjunto. Existem duas formas de a gente passar parâmetros para uma função. Passagem de parâmetros por valor e passagem de parâmetro por referência. Neste exemplo, estamos trabalhando com passagem de parâmetros por valor. Ou seja, esse A e esse B, mesmo que sejam modificados dentro da função, manterão os seus valores originais dentro do programa principal, vamos dizer assim. Então vamos com calma. Vou declarar aqui duas variáveis que eu vou chamar de int num1, que recebe 3, int num2, que recebe 2. E vou dizer que int resultado recebe soma de num1 com num2. Então, neste ponto, resultado vai receber o resultado da execução da função soma. Então, imagina que o seu programa está rodando, ele executou a linha 10, executou a linha 11, quando ele chegar na linha 13, ele vai fazer uma pausa e vai lá na função soma. E ele vai pegar aqui, o que você está jogando como primeiro parâmetro? No 1. Então ele vai trocar isso aqui por 3. E no parâmetro 2, é um num 2, ele vai trocar pelo número 2. Então, ele vai fazer a soma de 3 com 2 e retornar isso para o chamador. E quem é o chamador? É a minha linha 13 do código. Na verdade, é o meu símbolo de atribuição. Vai pegar esse valor que foi retornado da função e atribuir na variável resultado. Então é como se ele tivesse deixado aqui uma stack de execução, uma pilha de execução. Quando a gente estiver falando de estrutura de dados e a gente vai falar de pilha, isso não é uma pilha. Ele vai deixar isso aqui pendente para ir lá na minha função soma e executar o código. Bom, feito isso, então ele vai imprimir aqui, eu vou pedir para ele imprimir o resultado. Resultado. Se eu executar o código, ele vai mostrar para a gente 5. Perfeito. Bom, eu vou então aqui, já que a gente está trabalhando com passagem de parâmetros por valor, eu tenho o valor 2 e o valor 3, né? Então eu vou imprimir aqui printf num 1 porcentagem d e num 2, vou colocar bonitinho, num 2 porcentagem d num 2, ele vai imprimir os valores originais da minha variável, resultado, e copiar esta linha para cá. Vamos fazer bonitinho isso aqui. Imprimir o valor da variável num e num 2. Fiz a chamada da função, resultado, imprimi o resultado, imprimi novamente o valor das variáveis num 1 e num 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou modificar dentro da minha função soma, eu vou dizer que A recebe 7 e que B recebe 9. Qual será o resultado da função? O que ele vai considerar? Ele vai considerar os valores que foram informados na chamada da função, ou ele vai considerar os valores que foram armazenados, que foram modificados internamente? Ele vai considerar os valores que foram modificados internamente. Então ele vai fazer A mais B, ele vai considerar 7 mais 9. Só que esse valor não vai ser mantido quando ele sair da função. Então ele vai voltar, quando ele imprimir aqui de novo, ele vai imprimir os valores originais de num1 e num2.
Vamos executar esse código para que isso fique bem claro. Deixa eu, antes de mostrar para vocês, /n, ok. Agora sim a gente pode executar o código. Fiz a chamada da função usando o 3 e usando o 2. Ele imprimiu aqui, ok. Dentro da função, nós modificamos o valor de A e B e ele imprimiu o resultado 16. E o nosso print, depois da execução da função, mostra que os valores originais de num1 e num2 foram mantidos. Isso significa que nós fizemos a passagem de parâmetro por valor. Então, é o valor que está sendo levado em conta e não o endereço de memória da minha variável. Por que isso acontece? Vocês devem lembrar que num dos primeiros vídeos nós falamos sobre escopo. Né? Então, o abre e fecha chave na linguagem C, ele define um escopo. Então, no meu main, eu tenho um escopo definido por um conjunto de abre e fecha chave. Nesse escopo, num1 e num2 possuem valores que só valem dentro deste escopo. Da mesma forma que os valores modificados de A e B valem apenas dentro do escopo da função soma. Mas, se eu quero, e eu posso fazer isso, né? Se eu quiser modificar os valores dos parâmetros quando forem enviados, então a gente deve utilizar uma passagem de parâmetro chamada passagem de parâmetro por referência, onde eu não vou passar o valor em si, mas o endereço de memória. Então, nós vamos trabalhar com ponteiros quando nós tivermos que fazer a passagem de parâmetros por referência. Desta forma, do jeito que está aqui, estamos fazendo a passagem de parâmetros por valor. Mesmo que eu modifique esses valores dentro do escopo da minha função, eles não serão alterados dentro do escopo do meu programa principal. Vamos chamar a função main de programa principal. Para a gente ter como exemplo aqui, então eu vou criar aqui um int soma p, para dizer que ela é ponteiro, e também vai receber dois parâmetros, int ponteiro A e um int ponteiro B. Certo. Então, ele também vai retornar aqui para mim. Vou fazer a mesma coisa que nós fizemos, né? Eu vou dizer aqui que o meu ponteiro A vai receber 7 e o meu ponteiro B vai receber 9. E eu vou dar um return A mais B. Observem agora o seguinte, ao invés de chamar a função soma comum, como nós estávamos fazendo aqui, vou fazer a chamada da função soma P. Para isso, ela precisa de dois parâmetros que são ponteiros. Então eu não posso passar aqui a variável no 1 e no 2, e sim o endereço de memória da variável no 1 e o endereço de memória da variável no 2. Desta forma, eu não estou mais passando o valor da variável, e sim o endereço de memória. O que significa dizer que ele vai receber aqui o endereço de memória da variável e vai modificar o valor dessa variável, portanto, fazer a soma dos ponteiros. E faltou também chamar o soma P. Soma P no 1, no 2. Vamos lá ver o que vai acontecer. Olha só o que nós temos aqui. Fiz a chamada com 2 e com 3. Então, na verdade, aqui ele imprimiu os valores da variável no 1 e no 2. Chamou a função SomaP, modificou internamente a função SomaP os valores dos parâmetros A e B. E quando ele voltou, quando ele retornou, esses valores já estavam modificados também no programa principal. Quando nós trabalhamos com funções, nós temos passagem de parâmetros por valor, significa que o valor informado para a função não será alterado dentro do escopo da função. E temos a passagem de parâmetros por referência, que significa dizer que se eu alterar o valor dos parâmetros dentro do escopo da função, esses parâmetros terão seus valores mantidos fora
do escopo da função, ou seja, no escopo do programa principal. Porque a gente está trabalhando agora com ponteiros, a gente está trabalhando com endereços de memória. Isso é muito útil quando você precisa atualizar o valor em diversos pontos do programa ao mesmo tempo. Então você pode utilizar uma função que ela receba como parâmetro um endereço de memória e atualize aquele valor onde quer que aquele endereço de memória esteja sendo utilizado, onde quer que aquela variável esteja sendo utilizada. Onde que a gente vai usar a função? Na especificação do código. Sempre que você tem um código que se repete muito ao longo do programa, o ideal é você separar isso dentro de uma função. Na literatura, as funções são tratadas como códigos especialistas. E agora você já sabe como fazer uma função na linguagem C. Se você chegou até aqui, eu peço que você deixe nos comentários as suas dúvidas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão aprendendo a programar a linguagem C. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder as notificações dos novos vídeos. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.